Olá, pessoal! Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de número 22. Nem parece, né, que já faz tanto tempo que eu tô fazendo live aqui, trazendo conhecimento para vocês, trazendo conhecimento sobre limpeza profissional pós-obra, que é onde eu me especializei. Ó, o pessoal chegando. Deixa eu ver aqui quem tá chegando. Espaço Matasa, seja bem-vindo. Então, a live de número 22 traz esse conhecimento para vocês sobre a limpeza profissional pós-obra, para quem trabalha na área e para quem não trabalha na área, tem vontade de empreender, essa é a live para você. Eu vou sempre colocar aqui muitos assuntos pertinentes à limpeza profissional pós-obra. Bom, então estamos iniciando mais uma live, a live de número 22 do projeto Obra Mais Limpa, o brilho que transforma, onde eu levo a você toda a minha experiência com a limpeza profissional pós-obra. E hoje o tema que eu escolhi para abordar com vocês aqui, ele é muito importante, porque a limpeza profissional ela é diferente da limpeza doméstica, então nós temos na limpeza profissional muitos mesmo, requisitos que são necessários para a finalização de uma limpeza fina. Bom, o que envolve essa limpeza fina? Como é que a gente entrega isso, né? Porque durante a obra eu já fiz aqui alguns vídeos e lives falando sobre isso. Mas e como é que é a finalização dessa entrega, né? Como é que a gente entrega isso para o cliente? Então nós vamos conversar hoje sobre isso. Mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas aqui para o pessoal que vai chegar, que está chegando, e pedir para quem entrou, convidar aí o seu amigo ou convidar aquela pessoa que quer trabalhar com a limpeza profissional ou que já trabalha e precisa aprender sempre alguma coisa sobre esse mercado. A gente nunca para de aprender, né? Essa é a grande realidade. Eu trabalho há 13 anos com isso e todo dia eu aprendo uma coisa nova, sempre sai produto novo, ou pisos e revestimentos novos, novas indústrias, ou o piso sai de linha, entra um novo, substituição de vários produtos, e isso é muito importante para que a gente esteja sempre antenado para poder atender os nossos clientes, né? Para poder atender o público. Senão, como é que a gente faz, né? A gente fica achando que sabe tudo, mas na verdade a gente não sabe, né? Bom, quem entrou aqui, se puder convidar então os amigos, clicar na bolinha verde, e eu quero agradecer quem está entrando, quem está me acompanhando, as pessoas que têm mandado as perguntas para mim, eu tenho respondido na medida do possível, tenho feito os stories também respondendo perguntas, então acompanhem aqui que sempre tem novidade. Bom, eu quero pedir para vocês depois deixar os comentários aqui sobre essa live, o que acharam, se foi pertinente, se querem que eu aborde outros assuntos ou que não ficou claro, eu sempre estou à disposição depois para responder para vocês. Tem mais gente entrando aqui. Deixa eu ver, que a letra é muito pequena, né? Joyce Rodrigues, seja bem-vinda. Conteúdos importantíssimos para quem trabalha com a limpeza profissional. Bom, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Célia Miranda e eu sou criadora do projeto Obra Mais Limpa, o brilho que transforma. E hoje fazemos nossa 22ª live e tem sido assim uma experiência muito interessante eu poder conversar com vocês sobre isso, porque é um assunto rico e tem sempre mais assunto, eu não quero repetir, mas é sempre que tem mais conteúdo para que nós possamos passar isso adiante, né? Porque tem muita gente que trabalha com isso e precisa realmente de mais conhecimento, de mais técnica, e é o que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Bom, a limpeza profissional, ainda mais na minha área, que é a limpeza pós-obra, ela tem me ajudado muito em construir algo positivo, né? Sempre ajudando as colaboradoras, sempre orientando, trazendo capacitação para novas pessoas, e como me ajudou, eu também quero trazer isso e ajudar vocês. Então,
para vocês entenderem como é que funciona tudo isso, eu quero passar toda essa minha experiência profissional da limpeza pós-obra ao longo desses 13 anos, porque eu tive muitas oportunidades e tudo aquilo que proporcionou na minha vida, eu quero transmitir para quem quer trabalhar com essa área também. E eu tenho certeza que isso vai transformar sua vida, certeza. Nesses 13 anos, né, de experiência que eu tenho com a limpeza profissional pós-obra, eu encarei muitos desafios, porque nem sempre foram flores, né? Eu aprendi tudo ali na prática. E vocês têm acompanhado aqui, né? Porque eu tenho feito lives e vídeos e eu tenho postado esses conteúdos. Mas eu já passei por muitos problemas. Mas o que seria de mim hoje se eu não tivesse encarado todos esses problemas de frente? Então a gente foi evoluindo aí e criando novas oportunidades para crescer. E hoje posso agradecer muito, porque eu tenho bastante clientes fixos, clientes fiéis, e eu consegui essa parceria aí com muitos deles trabalhando duro. Então hoje eu vou falar para vocês da finalização do trabalho da limpeza pós-obra. Mas o que é essa finalização? A hora que, depois de tudo trabalhado, como é que eu entrego isso para o cliente? Após 5, 7 dias limpando uma casa, como é que eu entrego isso para o meu cliente? Ou 3, 4 dias numa loja, ou um espaço curto mesmo, em um dia fazendo uma loja, mas eu tenho que entregar, eu diria assim, entregar as chaves para o cliente. Não é as chaves, mas assim, ele vai estar apto a levar toda a sua mudança e entrar com a sua família. Então, como é que eu faço isso, né? De que forma que eu entrego isso para o cliente? Bom, quando uma obra ela é finalizada, todo mundo fez a sua parte. O eletricista, o pintor, o gesseiro, todas essas pessoas fizeram a sua parte, terminaram. O cliente não pode entrar para morar, porque a casa está suja, resíduo de obra de 1 ano e meio. Então precisa ter uma equipe especializada para que entre ali, faça toda essa limpeza, que é o serviço da limpeza, e aí que nós entregamos. Então, a casa, mesmo sendo finalizada, ela não está apta a ser habitada. Então, nós entramos aí, fizemos toda a limpeza. Mas, quando a gente é contratado para essa limpeza fina, e eu quero deixar aqui claro o que é limpeza fina e limpeza grossa, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, tá lá no YouTube, a diferença entre limpeza fina e limpeza grossa. As pessoas confundem muito, né, o que é. Porque quando o cliente me contrata para uma casa, ele fala, poxa, mas você vai demorar 5 dias, 7 dias para fazer a limpeza? Sim, eu vou demorar tudo isso, porque é uma limpeza fina. Então tem a diferença aí da limpeza fina e grossa, e já tem um vídeo lá no YouTube falando sobre isso. Bom, então fazemos a limpeza fina, né? E depois eu vou deixar o link aqui embaixo, lá no YouTube, para vocês sobre esse tema, tá, gente? Da limpeza fina e da limpeza grossa. Então, quando se trata da limpeza fina, que é 95% dos casos, porque a limpeza grossa, geralmente quem tá em casa não quer a limpeza fina. A limpeza grossa é mais para barracão, para outras finalidades, que não é o caso de uma residência. Então, quando nós temos a limpeza fina, nós temos que tomar muito cuidado, e eu vou falar aqui desses cuidados, né? Quais são esses cuidados que nós temos que tomar? Então, como eu avalio se a limpeza fina está finalizada? Como é que eu consigo avaliar? Só olhando isso? Eu entro na obra depois de uma semana e vou olhando? Não, isso é feito diariamente. Então, todos os dias fazemos a limpeza, o exemplo de uma casa. Então, a colaboradora vai fazer a limpeza do banheiro, da sacada, do quarto e do quarto do casal e um closet, por exemplo. Elas conseguem finalizar esse espaço. Você vai falar, nossa, mas 3 pessoas para finalizar um espaço? Sim, às vezes é necessário. Porque às vezes a suíte do casal ela é bem grande e ela requer muitos detalhes. Então, eu vou, nesse dia, final do dia, a gente faz a vistoria. Que tipo de vistoria? Nós fazemos minuciosamente todos os detalhes para que não passe absolutamente nada.
Então, é olhar cada espaço ao final de cada dia. Isso é um segredo. A gente não espera 7 dias para entrar no espaço e falar para o cliente, olha, tô te entregando aqui. Já veio poeira, já entrou o prestador, que sempre entra. Aí não adianta mais, já foi ele, é a sua palavra contra dele. Então, cada espaço finalizado ao longo daquele dia, você faz a vistoria. Por que é importante checar a finalização deste trabalho? Bom, é importante checar porque assim, tem um ditado que diz, os olhos do dono que engorda o porco. O que quer dizer isso? Se você está ali, é você que sabe se está bem feito ou não. É você que está enxergando se aquele detalhe que você quer entregar para o cliente, ele foi feito. Às vezes é uma marca de lápis que tem em cima, por exemplo, de um azulejo. Ela pode estar embaixo, mas você está vendo. Às vezes é um respingo de tinta no rodapé, mas é embaixo da pia, mas você está vendo. Então, tudo isso é o teu olhar como dono da empresa ou como supervisor, que você tem que ter esse olhar clínico para você entregar esse trabalho, né? Bom, por que fazemos o trabalho de fiscal de obra, né? A gente pode dizer assim. É o fiscal de obra. É que se fosse numa indústria, seria o controle de qualidade, né? Você não pode comprar uma roupa, você fala, nossa, eu quero uma roupa para sair hoje à noite e cheio de resto de linha pendurado na roupa. Não, isso é o acabamento. E nós fazemos dessa forma também, é o acabamento. É o olhar clínico, é o fiscal da obra, é o controle de qualidade. Isso você tem que ter sempre que você fizer ali um cômodo, a limpeza deste cômodo. Nós não podemos admitir entregar uma obra ou uma limpeza, por exemplo, em cima de uma pia e ter restos de silicone. Você olhando aparentemente, está tudo limpinho. A hora que você passa a mão, fica aquela coisa grosseira, resto de silicone que foi usado para vedar, às vezes, a pia, ou outros materiais mesmo. Então, você tem que ter esse olhar de controle de qualidade, de fiscal de obra, e ali falar, não, eu não quero entregar desta forma, eu vou lá e vou fazer melhor do que isso. Bom, existe um protocolo, eu não sei se seria um protocolo, um checklist que a gente utiliza para confirmar todas as tarefas, né? Como é que a gente vê esse resultado? Como é que a gente faz? O critério de checagem é indo cômodo a cômodo. Então, se no final de um dia foi feito a sacada, o quarto do casal e o banheiro, eu vou na sacada, eu vou observar que tem ali, por exemplo, um corrimão de inox, o vidro da sacada. Eu vou olhar todo ao redor, se em cima ali tem uma pedra de granito, né, que a gente chama de pingadeira ou soleira. Tudo aquilo eu vou passar a mão, para ver se foi tirado todo o resíduo. Depois eu vou entrar, vou observar a porta-balcão, geralmente é pintura eletrostática, eu vou ver se não tem respingo de tinta. Se tiver respingo de tinta, a pessoa vai voltar. Mas eu olho isso, olho o vidro, se não tem marca, olho o contraluz. Aí eu vou pro quarto do casal, as mesmas coisas. Eu sempre pergunto as mesmas coisas. Foi limpo em cima do ar-condicionado? Foi. Quem limpou? Tal. Eu olho. Porque pode ter marca de poeira. Nossa, que coisa chata. Não é meu trabalho. Eu preciso olhar isso de maneira geral para que não fique resíduo de poeira. A pessoa vai ligar o ar-condicionado, às vezes é um quarto de criança, mas independente de quem vai habitar a casa, você precisa olhar tudo isso com muito cuidado. Depois do quarto avaliado, dentro dos armários, se foi todo aspirado, entre as treliças também, tudo tem que ser aspirado e limpo. Tirando marcas de mão, marcas de lápis, que às vezes fica na madeira, né, na marcenaria. Depois eu vou para o banheiro, olho exatamente as mesmas coisas. Se o vidro, se a janela foi limpa por dentro já e por fora, se foi limpo as bancadas, se tem banheira de hidromassagem, se ela foi limpa. E todos os revestimentos de parede. Isso a cada cômodo. Então essa vistoria, ela é fina, ela é mais no olhar. Você não pode passar nada. Imagina que você tá ali como um fiscal mesmo. Você não pode falar, não, fulana fez, eu vou confiar. Isso não existe. A nossa função é essa, a supervisão faz isso
E o proprietário da empresa também faz isso. O segredo do negócio está aí. É você olhar com olhos clínicos. Bom, depois que eu olhei todos, né, os espaços, esses 3 espaços que eu citei, a menina pode ficar 1 hora limpando esse azulejo, repassando, e você vai olhar como se ele está bem limpo. Você olha contra a luz. Então as meninas já sabem que quando elas vão limpar, a hora que termina, ela fala, vem ver se ficou bom. Aí eu ensino o seguinte, olhe contra a luz, porque contra a luz você vê todas as imperfeições. E geralmente no azulejo ele tem umas marcas de gesso, que fica, né, quando faz o trabalho ali do gesseiro, ele fica todo escorrido. Então você precisa olhar isso contra a luz. Se você não olhar contra a luz, não tem como você observar se ficou ainda resíduo, né, que é aquela marca opaca do gesso ali no azulejo. Então é necessário você fazer esse tipo de vistoria. Bom, quando eu percebo que falta alguma coisa, como é que eu reajo em relação à equipe? Eu peço para o colaborador voltar e refazer. Então todos já sabem que não existe assim, não é limpeza, gente, de chegar e passar um pano ou um pano seco, como eu já vi aí pessoas falando que trabalha com pós-obra e para limpar o móvel da pós-obra você passa um pano seco. Isso não existe. O pano sempre tem que estar torcido e você sempre tem que tirar toda a sujidade e marca desse móvel. Então, como é que você vai limpar isso? Você limpa uma vez, não ficou bom, você limpa 2. Nossa, ainda tem resíduo, a gente volta, porque a gente não agride o material. Às vezes você está trabalhando, você está limpando algo. Por exemplo, azulejo é algo que tem que fazer 2 vezes. Não adianta fazer uma vez só. Sempre fica rebarba, sempre fica sujeira. Porque não porque a colaboradora não é boa. Não é isso. É porque ficou a casa ali sendo construída 1 ano e meio, 2. Então tem muito detalhe a ser limpo. Ela ficou ali, digamos assim, abandonada, sem limpeza. Sem a limpeza fina, né? E aí precisa ser feito isso com muita minúcia. Então o colaborador volta e repassa, sem problema nenhum, porque esse é o nosso trabalho. Às vezes limpa mais de uma vez, às vezes mais de 2, é comum. Bom, alguns itens, eles precisam ser repassados até 3 vezes. Às vezes é o caso do piso, você lava e aí ficam os cantos, é mais difícil, mais encardido, você tem que fazer manual. Então, às vezes é necessário fazer 3 vezes. Isso é mais raro, mas também acontece. Já aconteceu de eu terminar uma limpeza pós-obra e depois ter que refazer? Já. São aprendizados que a gente nunca esquece. Esse é o tipo de aprendizado assim, isso jamais vai acontecer comigo. Por quê? Hoje eu já entendi que terminou, fotografa. A gente tem sempre o critério de olhar cada cômodo, fotografar e entregar para o cliente. Tudo mandar no dia a dia. Mas aconteceu uma vez, faz aí, acho que uns 8 anos mais ou menos, e nós fomos fazer uma loja e a colaboradora era nova. Eu já faço esse processo de acompanhar sempre, isso eu sempre fiz, sempre tive comigo. Mas foi uma colaboradora nova e eu falei, olha, eu gostaria que você subisse e fizesse todo o mezanino. Ela falou, tá bom. É um mezanino pequeno, né? É pequeno, você consegue fazer sozinha? Eu consigo, tá bom. E eu não subi, eu estava em tratamento, eu estava tomando quimioterapia, então eu evitava subir escadas e tal, eu ficava bem cansada. E eu deixei nas mãos desta colaboradora nova. Você limpou a prateleira? Limpei. Você limpou a tubulação de ar? Limpei. Você limpou casa de máquinas? Limpei. Tá tudo limpo? Tudo limpo. Você olhou, nossa, tá tudo maravilhoso, tá bom. E fomos embora e a cliente à noite começou a me mandar fotos. E aí meu coração já dispara, porque eu falo, meu Deus, aconteceu algo gravíssimo. E ela me mandou umas 10 fotos. Então, conforme a pessoa, a engenheira subia a escada, ela via todo embaixo do mezanino. Então, ela viu ali saquinho de pipoca, tinha saco de salgadinhos, esses saco de salgadinho, tinha vasilhame de Coca-Cola, enfim, tinha tudo. A menina não sequer ela deu ao luxo de varrer embaixo das estantes. Imagina se ela passou pano.
Então ela passou pano só ali na frente, embaixo ela não fez nada. Todas as prateleiras estavam sujas, casa de máquinas não tinha visto nenhum aspirador, enfim. Foi uma falácia, foi terrível. E eu falei, não se preocupe. Nós vamos voltar aí. E eu tive que voltar, de Campinas a São Paulo, né? Lá no Itaquera dava mais ou menos uns 125 quilômetros. Eu voltei com uma outra funcionária para refazer todo o mezanino. Claro que sem custo nenhum para o cliente, porque o erro foi meu de confiar na menina que falou que estava muito bem feito. Então isso foi um aprendizado que hoje eu não caio mais. Então por isso existe esse olhar clínico para a gente poder entregar para o cliente e não ficar ruim para ninguém. Bom, como eu soluciono esse problema, né? Esse problema, ele aconteceu essa vez, mas aconteceu de novo com a mesma cliente. Porque eu terminava o trabalho, isso há 8 anos atrás, e eu não fotografava. Porque eu sabia que a minha parte estava bem feita, já tinha conferido, então eu conferi tudo isso, e então eu não preciso mais fazer isso. Lê do engano. Por quê? Depois que eu fiz toda a limpeza, olha, eu quero que você pegue o carrinho aqui, coloque o carrinho ali, é um carrinho tal, eu quero que depois que você limpe, você coloque forre o piso, tudo que ela me pediu, eu fiz. Só que no dia seguinte, ela me mandou fotos. E aí ela me mandou fotos que o carrinho estava fora do lugar, estava tudo sujo, tinha poeira, enfim. E essa cliente, de novo, falou, olha, seu serviço não tá contento, não ficou bom, tal. Eu falei, impossível, eu estava aí ontem, eu fiz tudo, coloquei o carrinho. Daí ela falou, não, mas o rapaz foi e falou que ele não fez sujeira nenhuma. Para não perder o cliente, eu fiz. Novamente, fui até lá, fiz, e a partir deste dia, eu comecei a tirar fotos. Então, eu tirava foto de todos os ângulos da loja, enviava no mesmo momento para essa engenheira. Pronto. Aí, a partir desse dia, eu passei a não ter mais trabalho, passei a não ter mais retrabalho e não ter dor de cabeça e nem custo adicional por algo que eu já tinha feito. Porque eu sou contratada. Então eu vou lá e faço todo o meu trabalho, aquilo para que eu fui contratada, a limpeza fina. Só que tem gente que não vai no período, ou não vai, então ela delega a função, porque ela tem muita coisa para resolver, muitas obras para tocar, então ela delega a função para todos os prestadores, para os eletricistas, pintores, gesseiros e etc. O pessoal que vai instalar a internet e a limpeza, que são as pessoas, né, retoques finais ali. Então a gente entra para fazer esse trabalho e de repente eu faço o meu e o pessoal que está atrasado vem depois. Só que todo mundo fica quietinho e ninguém vai falar, não, fui eu que sujei. Não fala, né? E aí aconteceu que eu tive, mais uma vez, que pagar um trabalho do qual eu já tinha feito. Então, por isso, hoje a gente faz, tem a vistoria e depois disso tem a foto. E às vezes também tem a filmagem. A filmagem, ela é importante porque ela pega mais detalhes. A foto, ela pega um panorama geral da loja. Então, um exemplo, se você filma, você consegue abrir a gaveta e ir mostrando. Você vai mostrando aqui, ó, tá limpo, passa o dedo. Você não tem essa precisão na foto, mas na filmagem você tem. Então, quando o cliente fala, olha, vai vir mais alguém aqui? Ele fala, não vai vir ninguém, só vai entrar roupa e tal. Então, você filma, faz um pequeno filme dos maiores detalhes. O piso, tudo bem, ok, dá pra ver que é limpo, né? Pela diferença da coloração, inclusive, que é passado em ceradeira. Mas aquilo que não é visível na foto, a gente faz um pequeno filme e coloca junto também para o cliente. Porque a gente trabalha com pessoas, né? Então, de repente, entra uma pessoa lá para buscar um equipamento, ou entra lá para fazer alguma outra coisa, acaba sujando, não limpa o pé, vende outra obra, e acontece que vai sujar aquilo que você limpou e você precisa estar protegido para mostrar que você fez um bom trabalho, né? Então, isso hoje é uma rotina que a gente segue à risca.
Mas eu tenho algumas soluções que eu adoto para não refazer trabalho. É difícil acontecer. Hoje em dia é bem difícil acontecer. Mas o que eu faço? A comunicação clara e direta. Então eu sempre falo com a equipe, gente, se for para passar pano, a cliente passa. Se for só para vir aqui e passar um paninho seco nos móveis, o próprio cliente passa. Ele não precisa de uma empresa profissional. Isso qualquer pessoa que sabe trabalhar com limpeza, uma diarista, ela vai ali e faz, ela vem passar pano em tudo, mas não é esse o nosso trabalho. Nós trabalhamos com limpeza profissional, nós somos especializados em limpeza profissional pós-obra. Então, nós temos que entregar um trabalho à altura daquilo que a cliente contratou, aquilo que ela vê como profissional. Então, a equipe sabe disso e ela veste essa camisa do profissionalismo. Bom, tudo que é feito é vistoriado, tudo. Nossa, mas a menina tá trabalhando com você já faz 2 anos. Não importa, vai ser vistoriado. Aí você fala assim, mas você não viu aquela? Ela fala assim, eu vi, mas aquela hora você me chamou e depois eu tinha esquecido onde eu tinha parado. E aí eu voltei ali e esqueci de voltar ali que eu sabia. Porque somos pessoas, isso é muito passível de erro. É normal e a gente encara isso como normal, por isso tem a vistoria. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu estava fazendo mesmo. Aí você pediu para eu parar e fazer outra coisa, porque ia colocar mercadoria, por exemplo, no mezanino, você pediu para eu parar de fazer o vestiário. E aí eu fiquei lá no mezanino e acabei não voltando. Então, isso também é comum. Por isso, a vistoria. Então, a gente sempre segue este critério da vistoria, fotografado e depois filmado. Você às vezes não precisa do filme, quando é só um lugar muito amplo, sem mobília, sem nada, a gente faz só foto. Várias fotos de vários ângulos, que é para realmente ver que ali não tinha marca de pé, não tinha nada. Nós saímos de lá e ficou tudo impecavelmente limpo. Bom, quais as dicas eu daria para fiscalizar uma obra, né, quando ela está encerrada? Além de tudo isso, você tem que ter esse olhar atencioso, como se a casa fosse sua. Se essa casa fosse minha, se eu tivesse construído essa linda casa de 500 metros, como é que eu gostaria que ela tivesse limpa? Como é que eu gostaria de entrar nessa casa para trazer todos os meus móveis novos que eu adquiri, toda a minha roupa? Eu tô com um bebê recém-nascido, quero colocar lá no quartinho dele, não quero ver resíduo de nada, né? Eu quero só limpeza. Então, como é que eu faço isso? É olhar tudo com muita atenção, como se fosse seu. Porque o cliente, ele investiu muito dinheiro ali para fazer essa casa. Ou se é uma loja, ele também teve um investimento alto. No caso de lojas de shopping, o investimento é altíssimo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente ter esse olhar como se fosse nosso. Porque se é seu, você vai tomar cuidado. Você sabe quando você tem algo que você acabou de comprar, o seu carro zero, você fala, nossa, que maravilhoso, né? Você não quer que ninguém coloque a mão, pede quase para entrar descalço no carro para não sujar. É assim. Ou uma roupa que você comprou nova, que você queria muito, você não coloca lá na máquina para bater com outras coisas, você vai lavar na mão, se é uma roupa mais cara. Tudo isso é o cuidado que você tem quando é seu. Então, quando é do outro, o cuidado é redobrado. Você tem que cuidar como se fosse seu. Você tem que limpar como se fosse seu. Esse é o segredo de você fazer as coisas com amor. Você não vai fazer de qualquer jeito. Você está fazendo o seu trabalho com amor. Você escolheu trabalhar com limpeza, você gosta de ver as coisas limpas. Então, você tem que fazer da maneira mais amorosa possível, com o maior cuidado possível, como se fosse seu. Então, esse olhar de atenção, de cuidado, esse olhar amoroso nos lugares, né, depois que você encerrou a obra, ele é de fundamental importância. Você vai passar a mão em bancada, a pessoa fala, nossa, eu detesto que faça isso comigo, quando passa a mão nos lugares que eu já limpei. Então, para a pessoa não ficar ali guardando esse sentimento ruim, você já explica para sua equipe, gente, isso é uma limpeza profissional e é necessário que eu faça isso, porque a minha maneira de enxergar é diferente da sua. Então, essa é a minha função. Eu vou ali, eu falo assim, eu estou aqui de enfeite. Eu vou ali e olho tudo. Às vezes eu trabalho também, claro, né? Às vezes eu acompanho as meninas, às vezes tem que entregar no horário. Vamos lá, arregaça a manga e vamos para a enceradeira e vamos trabalhar.
Mas a minha função ali é igual o olheiro de futebol, né? Eu só observo. E as meninas até tiram sarro de mim, que eu entro calada, eu fico só olhando. De repente eu começo a apontar. Ali, lá. Mas isso faz parte do meu trabalho. Isso faz parte daquilo que eu acredito para minha empresa. Para limpeza profissional pós-obra tem que ter isso. Se você não tiver isso, você entrega com um monte a gente chama rabicho, né? Um monte de rabicho e o cliente não vai ficar satisfeito. Muito provavelmente ele não reclame, mas também ele não te contrata de novo e não te indica. E aí ninguém quer isso, né? Bom, a fiscalização da limpeza, ela ocorre junto com a empresa, geralmente, ou o cliente final vem e fala, não, vamos fazer junto. Depende. Quando a gente vai fazendo isso, tirando foto e mostrando, a gente vai mandando para o cliente, mas tem cliente que quer ver. Tem cliente que fala, não tenho tempo para isso, eu não posso ir aí e tal, né? Então eu não posso ir. Aconteceu isso num caso recente, nós fizemos uma casa que não foi limpeza pós-obra, foi uma limpeza que a casa estava parada há muito tempo para venda. O cliente comprou e nós fizemos a limpeza numa quinta e numa sexta. A parte superior nós fizemos na quinta e a parte inferior nós fizemos na sexta. E aí, na segunda-feira, a esposa dele foi até lá e disse, mas a casa, os móveis estão todos empoeirados, vocês não fizeram a limpeza. Eu pedi para o seu esposo vir na quinta-feira, ele disse que não poderia vir. Na sexta-feira, ele disse que ele não poderia vir. Então, ele viu a casa no sábado e ela me reclamou isso na segunda. Então, eu tinha isso filmado, e eu tinha filmado tudo porque ao lado da casa estava uma construção. Então, o tempo em que nós limpávamos, a Makita estava ali a todo vapor, cortando todos os revestimentos e subia aquela poeira imensa, sem contar que nós não temos chuva aí há 3 meses. Então, isso não é uma desculpa, nós temos filmado. Então, mostramos para o cliente, olha, aconteceu isso, a poeira está aqui, nós limpamos na quinta, na sexta já ia estar sujo. Mas é uma outra limpeza, isso é poeira do dia a dia, que todos nós encontramos. A limpeza dos móveis de maneira higienizada, isso tudo foi feito. O que ficou realmente foi só uma limpeza diária de poeira. Então, se nós não tivéssemos filmado, ou se nós não tivéssemos toda a foto, ia ser uma situação muito desagradável. Então, nesse caso, aí solucionamos da maneira positiva, que o cliente falou, é verdade, tem uma obra aqui e tal. A gente entendeu, obrigado pelas explicações e mostramos um vídeo. Então, olha como isso é importante, porque às vezes o cliente, a primeira casa dele, ele tinha acabado de comprar, ele não tem ideia de como funciona a limpeza profissional. Então, ele vai fazer reclamação e você tem que ter a sua garantia de que você fez o seu trabalho bem feito, que você fez o checklist e que você não deixou nada a desejar. Então, necessariamente, o cliente ele não precisa ir junto com você. Você faz isso, você faz essa vistoria e você depois fotografa e filma. Mas se o cliente falar, não, eu quero acompanhar, eu quero ver cada cômodo para ver se eu gostei, claro, o cliente é bem-vindo. Mas nessa correria, o cliente ele não vai lá para ficar apontando para você, porque ele te contratou exatamente por isso, porque você é profissional, então você tem que fazer a sua parte e o cliente faz a dele, que depois é pagar você e entrar na casa e ser feliz. Se o cliente quer acompanhar o seu trabalho de limpeza, pode acontecer. Ele fala assim, uma cliente me disse uma vez, não, eu vou ficar aqui que eu vou acompanhar vocês e eu vou ajudar. Eu falei, de forma nenhuma. A senhora não vai me ajudar, a senhora está me pagando para fazer um trabalho. Se a senhora quiser ficar olhando, tudo bem. A senhora não confia no meu trabalho? Não, não é que eu não confio, mas eu quero... A senhora quer ficar? Tudo bem, a senhora pode ficar, mas trabalhar de jeito nenhum. A senhora pega uma cadeirinha, senta e observa. Porque senão a senhora está me pagando para quê? Às vezes a cliente, ela ganhou essa limpeza e ela acha que talvez ela não mereça, né, isso, então ela quer ajudar. Eu falei, não, receba só isso, receba a limpeza, vai estar tudo impecável, a senhora descansa, vai num cinema, lê um livro, faz alguma coisa enquanto a gente trabalha aqui, que é para isso que a gente foi contratado, não é?
Ela concordou, falou, então eu não preciso vir? Falei, claro que não. Fica lá na sua casa descansando, quando tiver tudo pronto eu chamo, se a senhora quiser fazer a vistoria, então eu só vou vir no final. Excelente, venha no final. E aí ela foi no final, gostou, apresentamos e foi tudo certo. Nós não temos esse protocolo formalizado, né? Assine aqui e tal, para casas e nem para lojas. Mas nós temos esse protocolo quando fazemos limpeza de prédio. Não é de um apartamento, é do prédio mesmo. Eu já fiz várias limpezas em prédios de alto padrão. E muito necessário que tudo que é dito tem que ser escrito. Tudo. Então, tudo por e-mail. Olha, tal coisa precisa ser feita aqui ou ali. Então, nós pegamos os apartamentos, quando eles são entregues pela construtora, a gente começa sempre de baixo para cima, que é o contrário, né? É sempre de cima para baixo, mas aí nesse caso não dá, porque o prédio, primeiro ele fica construído de baixo para cima, né? Primeiro, segundo, terceiro andar, então a gente vai fazendo isso. Sempre lá o 10º, 20º é por último. Então nós vamos fazendo isso e existe aí um checklist de limpeza. Por quê? Porque quem já fez a limpeza de prédio, existe muito retoque, existe muito repasse. Então, no seu contrato de limpeza tem que estar muito claro isso, tem que estar muito especificado. Se você não conseguir especificar dessa forma, você paga para trabalhar. Então, muitas vezes se fala de preço. A gente não trabalha só com preço, né? Tem muitas variáveis aí. Então, se você não se atentar a tudo aquilo que você combinou, eu já assinei um contrato e eu tive que fazer uma ressalva. Estava lá muito claro numa das cláusulas dizendo que todo repasse seria feito sem custo. E aí eu falei, de forma nenhuma eu vou assinar isso aqui. Isso aqui é escravidão, isso aqui é trabalho escravo e eu não vou assinar. Ele falou, não, mas é um contrato pro forma, todos os contratos são padrão, é assim mesmo, nós nunca tivemos problema. Eu falei, eu assino, mas eu vou fazer, onde eu assinar, eu fiz um asterisco na minha assinatura, no final do contrato, dizendo, não realizaremos qualquer repasse sem custo. Pus a data e ok. Por quê? Porque eu não estava de acordo com aquela cláusula. Porque isso não existe. Imagina um prédio de 25 andares, com 2 apartamentos por andar. O quanto eu não teria que trabalhar para refazer algo que, se eu já entreguei e o outro prestador não conseguiu terminar e precisa de um repasse, eu tenho que ficar voltando. Então, isso a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente vai ficar pagando para trabalhar. Então, a gente sempre tem no caso do prédio, a gente tem sim um checklist muito minucioso. Então, por exemplo, limpamos o primeiro andar. Um apartamento por andar, ou 2, ou 8, como já foi o caso. Nós já limpamos os 8 apartamentos. Cada apartamento, o 10, o 11, o 12, cada apartamento é vistoriado, ticado e a pessoa da construtora assina. Inclusive, se o engenheiro não quer assinar, se o arquiteto, se o construtor não quer assinar, como já aconteceu comigo, eu fiz um prédio, 8 apartamentos por andar, e na época minha supervisora ficava atrás do rapaz e ele não assinava. De jeito nenhum, e olha, é difícil achar esse homem. Passou 1 dia, 2, 3, quando deu 5 dias, tudo isso eu conto porque eu não estava indo para a obra, eu estava em tratamento, né? Eu fiquei 1 ano e meio fazendo tratamento de câncer de mama. Então, às vezes, eu não tinha condições de sair de casa, então era tudo monitorado por telefone. Ela falava, não, ele não vai, ele tá ocupado, ele falou que ele não tem tempo, ele isso, ele aquilo. Eu falei, ele não tem? Tudo bem. Então, eu aguardei 1 semana, fui até lá e eu falei, eu preciso que você assine pra mim. Não tem ninguém na obra hoje, só tem um estagiário. Eu falei, pois é, ele mesmo. Ele estagia pra empresa, então ele vai assinar isso aqui. Ele assinou. Porque ele não teve alternativa, né? Eu sentei com ele e falei, eu preciso que você assine, isso já foi feito, isso é repasse, vai ser cobrado conforme está no contrato. Ele assinou, tudo bem. Passado 2 meses, finalizamos a entrega do prédio, eu mandei as cobranças e eles disseram que não reconheciam a dívida. Eu escaneei todas as assinaturas e falei, olha, ele é estagiário da sua empresa, serviço feito, eu vou emitir a nota
e eu quero o pagamento. Então, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse a assinatura deste estagiário, eu ia ter muito problema para receber. Então, olha como é importante você ter tudo assinado, o seu checklist. Em casos de obras maiores, tudo tem que ser documentado, porque trabalhamos com pessoas e existem pessoas de mau caráter, infelizmente. É pouco, graças a Deus eu passei por poucas pessoas desse nível, mas acontece. Então, para que isso não aconteça, tudo registradinho. Bom, tudo isso que eu passei aqui são situações reais que eu passei ao longo desses 13 anos da minha empresa, né? Várias pessoas já trabalharam comigo, aprenderam muito comigo e eu também aprendi muito com elas, né? Às vezes as minhas colaboradoras falam, poxa vida, eu aprendo muito com você. E eu aprendo muito com elas, porque são mulheres maravilhosas, são mulheres guerreiras, são homens também que passam por mim, né? E que aprendem a trabalhar com a limpeza, entendem a necessidade da limpeza fina, o porquê. Isso é tão gratificante, são as situações mais incríveis para mim, como pessoa, né, como empresária, como pequena empresária, eu acho isso fantástico. Bom, tem muitas situações que ocorrem na finalização da limpeza, né, pós-obra. Todas essas situações, eu já passei por milhares delas, porque eu já fiz muitas obras, imagina em 13 anos, trabalhando às vezes com 4 ou 5 obras simultaneamente tocando, e aí tem hora que é uma loucura, um monte de loja, shopping inaugurando ao mesmo tempo, como já aconteceu no meu caso. E na finalização dessa obra, eu não consegui fazer uma limpeza, por exemplo, do vidro. O vidro era novo e eu subempreitei. Eu chamei uma pessoa que fazia os vidros, ele me ofereceu o serviço e eu tinha acho que 6 lojas em São Paulo, no shopping Cidade de São Paulo, na Paulista, e tinha mais a expansão do shopping Iguatemi Campinas. Então eu acho que estava com 13 ou 14 lojas. E eles decidiram que eles iam inaugurar na mesma semana. Foi atrasando, e isso enlouqueceu minha equipe, nós ficamos trabalhando assim exaustivamente, e eu precisei subempreitar. E no final faltava só o vidro e eu contratei essa empresa. Ele riscou a vitrine de uma loja toda, uma loja de esquina. Ele usou uma lâmina e essa lâmina estava cega, porque a lâmina precisa ser nova, não é porque é uma espátula ou uma lâmina que vai resolver seu problema. Se ela não tiver nova, ela vai riscar o vidro. Ele riscou todo o vidro. Conclusão, eu infelizmente tive que pagar esse vidro, porque é da minha responsabilidade. E eu não imaginava que ele não fosse esse profissional, né? Era uma coisa tão simples, trocar uma lâmina. E o funcionário dele não fez. Então, acontecem essas coisas, né? Essas pequenas falhas. Então, hoje eu já não subempreito, ou se isso é necessário, se eu tenho muita obra, é com o meu material e com a minha supervisão. Aí fica mais fácil. Caso contrário, eu não deixo mais ninguém fazer isso para não sujar meu nome e não ficar ruim, né, para mim e nem para o cliente, né, que para ele também teve que trocar o vidro, foi ruim, mas pior para mim que tive que pagar. Bom, estamos chegando ao fim aqui e eu quero agradecer a todos que participaram, que eu não consegui enxergar o nome de todos, mas muito obrigada pela participação. E eu quero falar para vocês, se vocês gostaram, o quanto eu gostei, porque eu gosto de falar desse tema, é algo que me engrandece como pessoa, eu consegui transmitir aquilo que eu adquiri ao longo desse período para as outras pessoas que queiram trabalhar com isso de forma profissional, porque tem muita gente no mercado que trabalha, mas não tem o conhecimento, e conhecimento não ocupa espaço, não é mesmo? Bom, você que gostou desse tema, quer falar mais sobre isso, informações, tem alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa sugestões que eu respondo um a um. Só escrever aqui embaixo. E eu quero que me sigam no Facebook, OML, de Obra Mais Limpa. E as iniciais, né, de Obra Mais Limpa, Célia Miranda. E também no Instagram, @Celia_B Miranda. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que agora eu tenho um canal no YouTube, que é Célia Miranda, Obra Mais Limpa.
Todo o meu conteúdo de todas as lives já está disponível lá. Podem assistir todos os vídeos, tem muito conteúdo interessante. Aproveito para lembrar também que agora eu tenho um canal no Telegram, Obra Mais Limpa. Está ativo, tem muita coisa interessante também, mas é isso por hoje. E a gente vai se vendo por aqui. Até mais!